Gente querida, é muito bom estar aqui com vocês, rever cada rostinho. E hoje nós encerramos a nossa série, Caminhando com Jesus em Comunidade, que foi a nossa série de outubro, preparando o nosso coração para a série de novembro e para o encerramento do tema do ano. Esse ano foi muito gostoso caminhar com vocês nesse tema de discipulado, tema de vida em comunidade, tema de serviço. E para a nossa última reflexão dessa série, nós vamos abrir nossas Bíblias, no Evangelho de João, no capítulo 17, versículos 20 em diante. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20 em diante. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20. A gente está no meio de uma oração de Jesus, quando ele diz assim: minha oração não é apenas por eles, falando dos apóstolos que estavam ali com ele. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, da mensagem apostólica, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Jesus, muito obrigado por ter orado por nós, por cada um de nós, todos aqueles que creriam por meio do testemunho apostólico. Muito obrigado porque o Senhor olhou para o futuro e orou por todos aqueles que viriam a te conhecer, viriam a conhecer você como seu único e suficiente Salvador. Muito obrigado, Jesus, por ter nos amado tanto, 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 não apenas morrendo no nosso lugar, mas ressuscitando e nos dando a conhecer o seu nome e a sua presença entre nós. Jesus, fica conosco, divino ensinador das Escrituras, Espírito Santo, Consolador, seja o nosso professor nessa hora. Abre o nosso coração para a tua palavra. Sozinhos nós não conseguimos, nós não podemos, mas se você pegar na nossa mão, nós poderemos, nós seremos levados até esse momento e ao Espírito, ao coração, à visão da oração de Jesus. É o que nós te pedimos, nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Ao longo desse mês, a gente lembrou que uma das realidades mais centrais na vida daquele que decide caminhar com Jesus, andar com Jesus, é o desafio de caminhar com Jesus em comunidade. Eu não sei se você se lembra que no comecinho de outubro, na primeira reflexão que a gente fez, na Epístola de Paulo aos Efésios, eu falei claramente que talvez esse seja a grande dificuldade, da fé cristã. As pessoas não têm um problema com Jesus, as pessoas têm um problema com a igreja. Mahatma Gandhi citando, refazendo a citação de Mahatma Gandhi diante da ONU: eu admiro o Cristo de vocês, mas odeio vocês cristãos, porque vocês não são parecidos com o seu Cristo. Mahatma Gandhi viveu numa Índia que era segregada, escravizada e oprimida por ingleses protestantes. Ele viu aquelas pessoas fazerem muitas atrocidades e irem no culto anglicano todo bonitinho no domingo, e isso perturbou a consciência de Mahatma Gandhi, mas também perturba a nossa.
E a gente falou um pouco sobre isso, né? Sobre o desafio da gente construir uma comunidade que se pareça com Jesus. Como é difícil a gente construir uma comunidade em que o teor desse último cântico que nós cantamos aqui é verdadeiro, não é verdade? Nós somos uma família, nós somos um corpo unido em Cristo, não existe falsidade, não existe, né? Existe amor, existe cumplicidade. E a gente falou do desafio de superar duas coisas aqui nas semanas passadas. A gente falou do desafio de superar o clericalismo, né? A ideia de que o ministério é do pastor, ou o ministério é do clérigo, e que a igreja está ali para apoiar o ministério do clérigo. A gente confrontou isso com as Escrituras, mostrando que quando Deus nos chama a caminhar em igreja, em comunidade, o Espírito Santo sai distribuindo dons para todo mundo. E cada um é chamado para edificar o corpo de Cristo através do seu próprio dom. E nós também conversamos na semana passada sobre o desafio de superar a cultura de consumismo. Então a gente falou sobre dois grandes inimigos que militam contra a construção de uma igreja vibrante: o clericalismo e o consumismo religioso. A gente conversou que é preciso a gente ter, ao invés de uma mentalidade de consumo, uma mentalidade de engajamento e de serviço. A pergunta não é o que essa igreja pode fazer por mim, né? Embora ela seja relevante. Mas, no segundo momento, eu pergunto, e o que eu posso fazer por essa comunidade? Qual é o meu papel? Qual é a minha contribuição? Hoje a gente vai terminar a nossa série falando sobre esse último inimigo a ser vencido, né? Que é o individualismo pós-moderno. Esse conteúdo se parece em absolutamente tudo com o conteúdo que eu compartilhei na conferência da Betania na sexta-feira. Então, quem esteve lá vai reouvir, né? Vai ser edificado de novo, né, João? Porque é o Espírito que faz e que prepara. Bom, o Evangelho de João, ele é um evangelho que, assim como eu falei na semana passada, ele é um evangelho diferente. Ele é um evangelho que trabalha temas e narrativas que os outros evangelhos sinóticos não prepararam, não trabalharam, especialmente alguns diálogos de Jesus que só são registrados por João. A gente comentou na semana passada, né? O diálogo de Jesus com Nicodemos, o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, são textos específicos do Evangelho de João. Mas nós estamos num texto específico do Evangelho de João. Para você ter uma ideia, João investe os capítulos 13, 14, 15, 16 e 17, 4 capítulos, que é praticamente 25% de todo o seu material, 1/4 do Evangelho, em alguma coisa que foi uma questão de horas da vida de Jesus, que é o que nós chamamos de a última ceia. Então, desde o capítulo 13, Jesus se encontra com os discípulos nesse espaço, nesse cenáculo. No capítulo 13, Jesus lava os pés dos discípulos e deixa uma lição de humildade e de liderança a eles. No capítulo 14, ele diz que está voltando para o Pai e promete o Espírito Santo. No capítulo 15, Jesus fala que os discípulos têm uma unidade com ele, como os galhos têm com a videira. No capítulo 16, Jesus volta a falar sobre a sua partida para o Pai, volta a prometer o Espírito Santo, e no capítulo 17 inteiro é uma oração que os teólogos geralmente têm chamado de a oração sacerdotal de Jesus. Por que a oração sacerdotal? Seria esse momento, no final da ceia, em que Jesus ora entregando-se a si mesmo como uma oferta viva ao Pai. E essa oração de Jesus, ela tem praticamente 3 momentos, o capítulo 17. No primeiro momento, Jesus ora por si mesmo, dos versículos 1 até o versículo 1. Do versículo 6 até o versículo 19, ele ora pelos apóstolos, pelo corpo apostólico, pelos apóstolos que estão presentes ali. Mas, no versículo 20, ele muda drasticamente o tom da sua oração, e ele fala assim: não oro somente pelos apóstolos. E isso é muito engraçado, porque você está olhando o texto, ele orando pelos apóstolos, né? Ele fala assim: mas eu não oro somente por eles, pelos apóstolos. Eu oro por todos aqueles que virão a crer em mim por meio deles. E é muito bizarro que nos últimos momentos de vida, antes da sua ressurreição, Jesus tenha parado para orar por você e por mim. Nós somos essas pessoas que creram em Jesus por meio do testemunho apostólico. Nós estamos incluídos nessa oração. E essa oração de Jesus é um dos trechos mais arrepiantes do Evangelho de João. Se você nota bem, se você
acompanhou conosco a leitura, você percebeu que tem muitas ideias aqui que parecem repetidas, parecem uma repetição, né, das mesmas ideias, das mesmas coisas. Mas eu gostaria de explorar com você duas ideias que aparecem nesse texto. E gostaria de mostrar para você como é que elas se desenvolvem do início do Evangelho de João até João 17. Então, a primeira ideia que aparece aqui é que há uma unidade entre o Pai e o Filho. Então, em João 1, se você lembra comigo, Jesus diz assim: o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne, nada foi feito sem ele, falando de Jesus. Então, o Evangelho começa dizendo assim, que Jesus e o Pai, eles são um, eles têm uma unidade. Quando a gente chega na conversa de Jesus com a samaritana, ele diz assim: a minha fome é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. E Jesus repete essa ideia de que ele foi enviado pelo Pai muitas vezes no Evangelho de João. Então, Jesus ele tem uma unidade com o Pai, parece que eles são um, mas ao mesmo tempo ele foi enviado pelo Pai. Então, o Pai envia o Filho, eles são pessoas diferentes. Essas ideias de que Jesus é um com o Pai e ao mesmo tempo ele é o Filho e o Pai é o Pai, elas vão se repetindo ao longo do Evangelho e elas têm um cume no capítulo 14, quando Jesus diz assim: eu estou voltando para o Pai. Aí Filipe diz assim: não, Jesus, basta que você nos mostre quem? O Pai. E aí Jesus responde assim: você não tem entendido nada até agora, Filipe. Você não tem abrido os olhos e o coração, porque quem me vê, vê quem? O Pai. Então Jesus ele vai alegando uma unidade com o Pai, ao mesmo tempo em que ele é enviado pelo Pai, ele tem uma condição de igualdade com o Pai, e ainda no capítulo 14, ele, prometendo o Espírito Santo, ele diz assim: eu estou voltando para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos, voltarei para vocês, eu estarei com vocês, vocês estarão em mim. Porque quando o Consolador vier, ele vos lembrará de todas as coisas que eu tenho ensinado, ele viverá em vocês, vocês viverão em mim e o Pai viverá em nós. Então a primeira ideia é de que Jesus clama uma unidade entre ele, o Pai e o Espírito Santo. Ele diz que aonde um deles está, todos eles estão. E que todos os três querem habitar na vida do discípulo. Mas a segunda coisa é que Jesus também veio enfatizando não apenas a unidade entre ele e o Pai ao longo do Evangelho de João, mas ele vem enfatizando também a unidade entre os discípulos. Quando a gente chega no capítulo 13, ele diz assim: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. E aí, novamente no capítulo 15, ele diz assim: um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros. Então ele começa a falar muito sobre a unidade que precisa haver entre os discípulos, a unidade que precisa haver dentro da igreja. E quando nós chegamos no capítulo 17, Jesus diz exatamente assim no versículo 15. Não rogo que os tires do mundo, rogo que os protejas do maligno. E depois ele diz, no versículo 11, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. E o que isso tudo tem a ver conosco? O evangelista João pega essas duas ideias, o Pai, o Filho e o Espírito são um. Ele pega essa outra ideia, a igreja precisa ter unidade, como o Pai e o Filho têm unidade. E então Jesus, nesse trecho, ele ora por todos nós. Agora, eu quero que você preste atenção numa coisa. Nós oramos por coisas que nós sonhamos. Nós oramos pedindo coisas que nós ansiamos. Então, se você pergunta para Jesus qual é o sonho do coração dele, qual era o sonho dele quando ele pensou na igreja, quando ele olhou para o futuro, viu a mim e viu a você, quando ele olhou para todos nós, qual era o sonho de Jesus? O sonho de Jesus está embutido nessa oração, porque nós oramos
pelo que nós sonhamos. E qual é o sonho de Jesus para a sua igreja? Pai, que eles sejam um, como eu estou em ti, e o Senhor está em mim, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles, olha só, Jesus nos discípulos, Jesus sobre nós, e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade. Pai, quero que eles estejam onde eu estou. Pai, faz com que eles sejam um, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles. Jesus ora enfaticamente para que nós sejamos um, assim como Ele e o Pai são um, porque quando nós formos um, Ele estará em nós e nós estaremos nele. Então eu quero falar sobre duas coisas aqui rapidamente para a gente prosseguir. Vou sintetizar tudo isso que parece um pouco confuso em duas ideias. A primeira ideia, o sonho de Jesus para você e para mim é que nós possamos aprender a viver debaixo do amor da Trindade. E nenhum evangelho diz isso tão marcadamente quanto o evangelho de João. O que é ser um discípulo de Jesus? É viver como filho do Pai, como um discípulo do Filho, como um templo do Espírito. Nós temos relação com as três pessoas da Trindade. O teólogo Owen, o reformado, escreveu sobre a sua devoção trinitária dizendo assim: nós cristãos, nós somos filhos do Pai Celestial, nós somos aprendizes de Jesus Cristo, nós somos o templo vivo no qual o Espírito Santo habita, e as três pessoas nos amam, cada um com um amor diferente, nós somos amados, nós somos envolvidos pelas pessoas da Trindade. Então, quando Jesus pinta para nós o que é caminhar com Ele no discipulado, Ele diz assim: o discípulo é aquele que foi abraçado pela comunidade da Trindade, é aquele que foi abraçado pelo Pai, abraçado pelo Filho, foi envolvido na presença do Espírito Santo. Então, nós vivemos debaixo do amor da Trindade. Mas esse não é o resumo da ópera, porque Jesus diz que, além de nós aprendermos a viver no amor da Trindade, nós precisamos aprender a viver o amor da Trindade. Note que Jesus diz assim, 3 vezes nesse texto, que tem 7 versículos: Pai, que eles sejam um, como eu e você somos um. O que Jesus está dizendo aqui? E qual é o sonho de Jesus? E por que isso mexe com a gente? Porque o sonho de Jesus é que nós, como igreja, pudéssemos experimentar uma unidade espiritual tão forte, tão profunda e tão vibrante, que a unidade entre nós seria um sinal visível da unidade que o Pai tem com o Filho e que o Filho tem com o Pai. Essa unidade espiritual deve marcar a vida da igreja. Jesus quer que os discípulos possam experimentar o amor da Trindade, mas possam também reproduzir o amor da Trindade nas suas relações. E não há nenhum outro inimigo tão grande a ser vencido no nosso tempo, para que isso seja real, quanto esse inimigo chamado individualismo. Eu vou passar a explicar um pouquinho o que é o individualismo, o que ele gera na vida da igreja, e como a gente pode finalizar essa reflexão nos lembrando de o que nós podemos fazer a respeito disso. Eu tenho falado aqui muito sobre uma citação de um texto de C.S. Lewis, uma palestra que ele proferiu em Oxford, chamada Membresia. E nessa palestra, C.S. Lewis falou que no nosso tempo existem 2 grandes males. Ele fala sobre o extremo do coletivismo e o extremo do individualismo. Então, o que é o extremo do coletivismo? O coletivismo é quando nós somos forçados a viver numa sociedade que não nos vê como pessoas, nos vê como números. Não nos vê como seres pessoais, cada um de nós diferente, especial, único. Nós somos vistos como números. E aí, um bom exemplo são as salas de aula do nosso sistema educacional. Porque é o seguinte, um adolescente, às vezes, tem 13 anos e tem 1,40 m de altura. Mas quando eu conheci o João Pedro, por exemplo, ele já era bastante alto. Não estou fazendo bullying, não. Estou só citando. Né? Ele é um cara muito alto.
Ele não cabe dentro daquela carteirinha que está ali, que é o padrão para todo mundo. Mas o sistema não vê isso. O sistema não vê a pessoalidade, não vê o João, que a gente ama e conhece, a pessoa do João, cujo coração a gente conhece. Ele só vê o aluno número 4 do sistema. Só vê mais um número. E o lugar onde o coletivismo é mais forte é a prisão. Porque na prisão todo nível de pessoalidade morre. Nós somos apenas números. Você já viu quando muitas vezes você vai para um hospital, sem fazer crítica à profissão da minha esposa, mas ao sistema, né, como um todo, que é o seguinte, você não tem nome, né? Você vira a sua doença. Já percebeu? Você deixa de ter nome, você vira uma doença. Não falam assim, o fulano de tal, aquele que está com aquilo lá, ó, tá, né? Você não fala assim, o cara tal. Não, aquele fulano que tem aquele problema. Então isso é uma despessoalização. Isso é coletivismo. E nós vivemos assim, muito. Muito. Porque quando você entra num busão e está compactado de gente e tal, você some no meio da multidão. E é isso, o coletivismo não dá espaço para que a gente seja visto como um ser único. Mas o que é o individualismo? É o outro oposto. Se o coletivismo mata a noção do indivíduo, o individualismo mata a noção de comunidade. O individualismo enfia na nossa cabeça a ideia de que o que importa é, em primeiro lugar, a minha liberdade pessoal. Eu sou livre para fazer o que eu quiser, o que me der na telha. Em segundo lugar, a minha expressão individual, eu falo aquilo que me der na telha. E é por isso que tem tantos especialistas em política no Facebook. E a terceira coisa é a respeito da minha felicidade individual. Se você faz alguma coisa que te dá prazer, isso está certo. Siga o seu coração. Se você faz alguma coisa por amor, isso está certo. Siga o seu coração. Isso é dizer o quê? Não preste atenção nas distinções de certo e errado da sociedade. Siga o seu caminho. Faça o seu caminho. Esse negócio de siga o seu caminho e faça o seu caminho é o seguinte, a única coisa que existe é a minha vontade. A única coisa que existe é o eu. O nós não existe. Se a sua felicidade causa a infelicidade de alguém, eu estou pouco me lixando. O problema é seu, porque eu quero é ser feliz. O que eu quero é ser feliz. Esse é o discurso de uma geração que foi criada dentro de um mindset totalmente individualista. Os nossos adolescentes, os nossos jovens, eles foram batizados nas águas do individualismo. E todo o nosso sistema educacional fez isso. Ao dizer que o indivíduo, ele existe em detrimento do coletivo, em detrimento da sociedade, em detrimento da família, em detrimento do outro. E o individualismo diz o seguinte, o outro é o maior empecilho para a sua felicidade. É por isso que a nossa geração tem alergia a compromisso. Porque me comprometer é abrir mão da minha liberdade. E como é que eu vou ser feliz se eu tiver que dar satisfação para alguém de onde eu vou, de com quem eu fui e que horas eu vou voltar? Então, para que eu não seja infeliz nas amarras do casamento, eu não me comprometo. Eu vivo a minha liberdade porque apenas se eu for livre, eu sou feliz. E o individualismo, cara, infelizmente, ele entra dentro da igreja. Ele entra no sangue da nossa geração e ele entra na igreja. E eu quero apenas comentar algumas coisas que fazem, né, com que eu veja o individualismo dentro da igreja. Eu tenho me preocupado muito com uma coisa que eu tenho pregado insistentemente sobre isso, dizendo o seguinte, a gente tem falado muito do sem igreja, o cara que acha que ele não precisa de igreja para congregar. A gente tem falado muito sobre isso, né? Às vezes o cara passou por um trauma, passou por uma frustração numa igreja local, né? E aí, deixa eu contar uma história aqui para vocês. Uma família nos visitou aqui durante mais ou menos uma coisa de uns 4 ou 5 meses, há uns 2 anos atrás. Eu cheguei a pegar na mão dessa família e tal, a gente caminhou um bocado juntos, e de repente eles sumiram. E aí, beleza. Passa o tempo, eu peço um Uber, e quem vem? O cara. Oi, pastor, tal, não sei o que, tudo bom, que bom te reencontrar e tal, não sei o que. E aí, faz tempo que eu não te vejo, já faz tempo. Você está congregando aonde, você com a sua família? Ele falou assim, eu não estou congregando em lugar nenhum.
porque você sabe, né, pastor? Nós não precisamos mais dessas coisas. Nós temos acesso ao Pai, nós temos acesso a Jesus Cristo. Ah, é? E você tem... Não, eu faço a minha oração lá em casa, eu leio a Bíblia lá em casa, umas 3 vezes por semana eu ouço Augustus Nicodemos no YouTube. Só que, cara, eu falo isso com tristeza, mas é verdade. Sabe aqueles dias que o seu pavio está desse tamanhinho assim, ó? Meu pavio estava do tamanho da perna de uma purga, um pouco menor. Aí eu já falei assim, meu irmão, para de bobagem para cima de mim. Isso é pseudo-cristianismo, cara. E outra coisa, vai ficar esses reforminion de internet aí, achando um monte de fórum para bater boca de calvinismo o dia inteiro, e não vai ter comunhão em lugar nenhum, cara. Você está de brincadeira, você é a ovelha do Augustus Nicodemos, então. E aí, quando você fica doente, ele te visita? Quando você comete um pecado, é para ele que você presta contas? E aí, meu irmão, desandei a bater no cara. Foi 10 minutos de corrida, 10 minutos de pancadaria, 10 minutos de confrontação, saí do Uber, bati a porta, fiz igual os discípulos, joguei uma poeira do pé assim e fui embora. Ha! O que eu quero dizer é o seguinte, meu irmão, nós temos que nos preocupar com o fato de que muitos cristãos não têm ido à igreja. Isso já é bizarro. Porque qualquer espiritualidade que não seja comunitária não é bíblica. Ponto. Não vou nem me dar o trabalho de formular argumentos aqui do púlpito. Faz o seguinte, chega em casa, abre a Bíblia e lê. E vê um momento em que Deus trata com um indivíduo sozinho e não com um povo. E aí depois você me mostra. E me convence. Não existe espiritualidade individual. Esse negócio de, eu tenho acesso a Deus e tal. Então, o Deus que você tem acesso, escreveu em Hebreus, não deixem de congregar. O Deus que você diz crer, te ordenou e te comandou a vida em comunidade. Então, você quer levar esse Deus que você diz ter um relacionamento com ele a sério? Meu irmão, vá para a comunidade. É muito simples. Não, eu tenho um relacionamento íntimo com Jesus. Então ouça Jesus dizendo, aquele que me conhece, ouve a minha voz, porque a ovelha atende à voz do seu pastor. Ele entra por mim e encontrará pastagem. E essa noção de Jesus, de pastoreio, é sempre coletivo. É sempre um aprisco. É um lugar onde as ovelhas se reúnem, se congregam. Então não existe cristianismo sem comunidade cristã. Absolutamente não existe. Mas o que me preocupa é o seguinte, pessoas que vêm à igreja, que congregam na igreja, mas que reproduzem a mesma lógica. Vêm no domingo, sentam, ouvem o sermão, cantam os louvores, mas no final das contas está caminhando sozinho. Está caminhando sozinho, porque se você olha para o texto de Jesus em que ele diz que nós devemos construir uma unidade espiritual, essa unidade espiritual ela não é uma unidade institucional. Não é só ter o nome no hall de membros, é uma comunhão espiritual mesmo, onde nós caminhamos uns com os outros, nós cuidamos uns dos outros, nós conhecemos uns aos outros, nós nos importamos uns com os outros, nós machucamos uns aos outros, nós perdoamos uns aos outros e caminhamos seguindo no Evangelho. O negócio é o seguinte, eu sei, cara, que essa ideia de Jesus de insistir na vida de comunidade quase que nos perturba a alma, porque é o seguinte, você sabe que se você estreitar os seus laços comigo, é questão de tempo até eu te machucar, não é verdade? Você sabe que eu sou pecador. Alguns de vocês sabem só na teoria, outros sabem na prática. Por quê? Porque eu já pequei contra um monte de gente aqui. Quando nós caminhamos uns com os outros, é questão de tempo até eu pisar no seu calo, te decepcionar, te magoar. Mas eu também quero saber disso, quero pedir perdão e quero continuar caminhando com você no Evangelho. Mas muitas vezes nós queremos nos proteger, nós queremos proteger o nosso coração de decepções e de frustrações, e eu falo assim, não, a melhor maneira é caminhar sozinho. Porque veja bem, se você caminha a 10 quilômetros de mim, aí não tem perturbação. Não tem perturbação. Você quer ver um casamento que dá certo? É um casamento em que ninguém se encontra. Esse casamento você fica casado 50 anos, velho. Né? Eu moro aqui, a Isabela mora lá em Minas. Meu irmão, esse casamento vai durar até a volta de Jesus.
Mas a hora que a gente tiver que sentar na mesma mesa para resolver um quiproquozinho que seja, aí o negócio já fica mais tenso. Não é verdade? A melhor coisa do mundo é distância, mas não é distância para a distância que nós fomos chamados. Nós não fomos chamados para caminhar sozinho no individualismo religioso. E eu gostaria de encerrar isso daqui falando especialmente sobre duas coisas. Em primeiro lugar, algo que eu tenho chamado de solidão acompanhada. O que é solidão acompanhada? Quando você entra no busão de manhã para ir para o trabalho, tem um monte de gente lá. Joia? Um monte de gente. Mas você não sente construção afetiva. Então você está acompanhado, mas você está sozinho. E essa mesma lógica permeia o nosso trabalho, muitas vezes, nossas relações acadêmicas. Eu vou para a sala de aula, mas eu tenho uma relação muito superficial com colegas de classe. Mas quando você precisa de procurar alguém para segurar na sua mão, não tem ninguém. Quando você precisa de alguém para desabafar, não tem ninguém. Quando você precisa de alguém para dar uma força para você diante de uma barra, não tem ninguém. Então nós estamos importando para dentro da igreja o mesmo jeito das pessoas se relacionarem lá no mundo, que é numa superficialidade assim, estonteante, sem nenhuma profundidade e sem nenhuma relação de cuidado mútuo. E isso é muito ruim porque tem pessoas, cara, que elas precisam que alguém pegue na mão delas. E em determinado momento da vida, todo mundo precisa de alguém que pegue na sua mão. Mas, por exemplo, suponhamos que a gente tem uma pessoa aqui no nosso meio que está super deprimida, está super para baixo, e ninguém sabe, ninguém vai, e parará, e essa pessoa também não se abre. Então, queridos, nós temos que confrontar essa noção da solidão acompanhada. Nós temos que estranhá-la, nós temos que combatê-la. E, por fim, para a gente encerrar essa parte e ir para o final, dizer o seguinte: o Novo Testamento fala uma dúzia de vezes sobre perdoai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, servi uns aos outros, orai uns pelos outros. Mas como é que a gente vai fazer tudo isso estando tão longe uns dos outros? Como é que eu vou orar uns pelos outros com tanta distância afetiva? Meu irmão, tem me incomodado muito a falta de amizades dentro da igreja. Muito. Muito. Tem me incomodado o fato de que pessoas têm uma série de amigos do futebol, da academia, de não sei de onde, mas não tem amigos aqui que possam dar uma palavra de bênção, uma palavra cristã, uma orientação bíblica numa hora de sofrimento. E isso pesa muito sobre os casais. Olha só, casamento que caminha sozinho dá ruim. Todo casal precisa de uma rede de apoio. Porque o que eu vejo mais no gabinete é o pai isolado que não tem amigos, não tem um amigo para orar por ele e desabafa os problemas do casamento com o filho. A mãe que não tem ninguém para segurar na mão dela, acaba desabafando. E aí os filhos viram conselheiros dos pais e a família entra numa linha disfuncional que nunca mais se cura. Filhos são filhos, pais são pais. Quem você precisa para acompanhar seu casamento é um amigo mais maduro, é um pastor, é alguém que possa, um líder de pequeno grupo. Mas quando nós estamos isolados, nós não temos ninguém para segurar na nossa mão. Eu quero finalizar dizendo o seguinte: a gente tem que se incomodar. A gente tem que dizer assim, não está bom. A gente tem que simplesmente voltar à visão de Jesus. Qual é a visão de Jesus? Que nós pudéssemos experimentar unidade entre nós, da mesma maneira como Jesus experimenta unidade com o Pai. E para que isso aconteça, nós temos que descansar na verdade do Evangelho. Nós temos que descansar no fato de que Jesus destruiu mesmo os muros que existem entre nós, para que nós possamos nos encontrar nesse espaço de comunhão.
Nós temos que nos inconformar com o fato de que a igreja tem sido transformada em negócio. Nós temos que nos inconformar com a ideia de que a igreja tem que crescer, 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 e a única visão é de um crescimento numérico, e não há perspectiva de crescimento qualitativo das relações. É só número, e número, e número, e número, e incha, e incha, e incha, e incha, e todo mundo caminhando sozinho. Ninguém pegando na mão de ninguém, ninguém se importando com ninguém. Meus irmãos, a nossa geração se tornou uma igreja viciada em números. Mas ao mesmo tempo esses números não estão se traduzindo em saúde de espiritualidade, não estão se traduzindo em evangelho na vida das pessoas. Nós hoje somos 40% de evangélicos no país, e daí? E daí? E daí? Nós temos que nos inconformar com o fato de que nós estamos muito aquém do sonho de Jesus. Nos falta muita unidade, nos falta muita caminhada no evangelho. Mas é o seguinte, aquilo que nós consideramos normal vira regra. Se você considera normal vir para o culto, assentar no domingo, ir embora para casa, e no meio de semana não tem ninguém para pegar na sua mão, isso vira normal. Isso vira a regra. Isso vira o padrão. E nós passamos a andar de forma autônoma, isolada e individualista no evangelho. Eu quero finalizar dizendo o seguinte. C.S. Lewis, num trecho dessa palestra intitulada Membresia, ele cita uma fábula inglesa que se chama Vento nos Salgueiros. E essa fábula, ela é a história de como 3 bichos, o rato, a toupeira e o texugo, eles se encontram num determinado momento da vida, e eles são bichos muito diferentes, com hábitos muito diferentes, mas eles vão construindo uma comunidade ali, eles vão construindo uma amizade, eles vão caminhando juntos. E eles se tornam, num fim, uma família. Rato, toupeira e texugo. Fica tranquilo que eu não vou falar para você assim, vira para o seu irmão e fala que ele é uma topeira. Fica tranquilo, não vou falar. Né? Alguém já sentiu um calafrio na espinha aí. Não vou falar. Mas olha o seguinte, olha essa citação de C.S. Lewis, quando ele diz assim, um trio como rato, toupeira e texugo simboliza a extrema diferenciação de pessoas, todos eles são diferentes entre si, mas que vivem numa união harmoniosa, que sabemos intuitivamente ser o nosso verdadeiro refúgio, tanto do isolamento quanto do coletivo. O que eu quero dizer? A igreja, ela abole todo o coletivismo, porque na comunidade nós não somos números, nós somos pessoas. E é engraçado como cada ovelhinha minha tem uma voz diferente. Tem uma história para contar. Tem um jeito de aprender diferente. Cada ovelha sabe aquela coisa de cada filho é uma história? Cada ovelha é uma história. Todos nós somos muito diferentes. E é essa diferença que traz essa beleza para o rosto da nossa comunidade. É essa beleza que faz com que a nossa experiência de convivência seja rica. Mas ao mesmo tempo que não há coletivismo, também não há isolamento. Por quê? Porque nós somos convidados a ingressar nessa unidade espiritual. Um dos momentos mais bonitos da nossa comunidade, que a gente experimenta a unidade, é no PG. É no PG, porque você chega lá no PG e começa a contar a sua história, e você acha que a sua história é a única história do mundo e da vida, e que a sua dor é a única dor e que ninguém entende sua dor, e que o seu drama é só o seu drama e ninguém entende o seu drama. Na hora em que você abre a boca para contar a sua história, alguém vem em seguida e fala, rapaz, mas eu já vivi muito isso daí, e ele conta a história dele. E a gente, que muitas vezes senta do lado desse irmão no banco, descobre que a gente tem uma coisa em comum, a gente tem uma dor em comum, a gente tem um sofrimento em comum, e a gente tem uma esperança em comum também. Porque olha só, a maior mentira que o diabo conta é, você é o pior cristão do mundo porque você comete esse pecado. Se todo mundo aqui abrir a boca para falar, você vê que o seu pecado é só mais um. Ele diz assim, não, a sua dor é só sua, ninguém entende a sua dor. A sua dor nossa, o seu sofrimento é único. Aí você abre a boca e coloca o sofrimento na comunidade e as pessoas começam a compartilhar que elas também têm histórias difíceis. Eu lembro que uma certa altura,
Eu estava vivendo um drama, cara, com os meus pais, com os meus 2 pais. E eu compartilhei isso no PG. E uma pessoa que está aqui, que eu não vou falar o nome, mas enfim, ele estava vivendo a mesma coisa. E era basicamente a mesma história. E a gente se encontrou várias vezes para conversar sobre isso. Sobre como é triste a gente não conseguir conviver bem com o próprio pai. E uma dor que parece que é só sua, de repente não é só sua. E você não está mais isolado, você tem alguém para pegar na sua mão. Então eu quero encerrar dizendo o seguinte. Meu irmão, minha irmã, esteja mais presente. Esteja mais presente. Não tem como construir comunidade quando você não vem para o encontro da comunidade. Esteja mais presente. Não dá para caminhar com você se você não estiver aqui. Não é só no culto de domingo, é estiver aqui caminhando com a gente. Esteja mais presente. Não deixe de vir ao culto de domingo porque deu uma garoa lá em São Paulo. Não, pastor, não fui no culto porque fiquei sabendo que choveu lá no Pernambuco. Fiquei com medo de descer a costa. Não, meu irmão. Não. Você é doce, você é lindo, mas você não é feito de açúcar, não. Pode vir. Pode vir. E outra coisa, priorize o pequeno grupo. Se você esperar ter tempo para cultivar as coisas certas, você nunca vai ter tempo. Mas se você souber que é importante, você vai cultivar as coisas certas. Irmãos, nós estamos precisando de mais presença, mais compromisso e mais engajamento. Porque nós não vamos experimentar essa unidade espiritual que Jesus sonhou para nós de graça. De graça nós não vamos experimentar. Nós temos que buscar essa unidade espiritual. E eu vou encerrar com essa imagem. Essa imagem que tem me cativado muito. Que é o seguinte. Quem me conhece aqui bastante, sabe que quando eu passo por tempos ruins, eu me isolo. Eu me isolo. Não procuro ninguém, não peço ajuda de ninguém. E durante a maior parte da minha vida adulta foi assim, né? Há uns 6 anos Deus tem trabalhado isso comigo, e eu reconheço, não é nada fácil. Não é nada fácil pedir ajuda. Não é nada fácil pedir comunhão. Não é nada fácil sair da minha caverna e procurar o outro e colocar os meus problemas. Não é nada fácil. Mas eu tenho entendido o seguinte. Às vezes nós construímos muros. Nós construímos muros para nos proteger. Nos proteger dos sofrimentos da vida. Nos proteger de frustrações nos relacionamentos. Nos proteger de feridas. E a gente constrói muros e constrói muros e constrói muros. Mas chega uma hora em que esse muro que nos protege também nos aprisiona. E chega uma hora que essa fortificação que a gente construiu durante tantos anos é tão grande, e tão alta, e tão sólida, que nós já não sabemos sair dali de dentro. Nós já não temos mais o caminho para sair dessa muralha que nós mesmos construímos. Nós já não conseguimos mais verbalizar o nosso sofrimento. Nós não conseguimos mais pedir ajuda. Nós não conseguimos mais dizer que está doendo. Nós não conseguimos. Nós ficamos aprisionados emocionalmente. E uma vez que isso acontece, meus irmãos, tudo que vem na sequência é ruim. Tudo que vem na sequência é ruim. Tudo que vem depois disso é tragédia, é dor e sofrimento. Tudo. Porque agora nós estamos sofrendo e aprisionados emocionalmente dentro das fortificações que nós mesmos construímos. A boa notícia para você, meu irmão, é que o Evangelho destrói todo tipo de muralha. Deus é especialista em derrubar muralhas. Deus é o Deus que rompe com as nossas defensivas. O Evangelho passa como um rolo compressor desmontando essas estruturas. Porque Jesus, nosso Salvador, não nos conecta só com Ele, mas nos conecta com o nosso vizinho também. A mesma morte que você crê que te perdoa dos pecados, é a morte que cancela as muralhas que nos tornam isolados emocionalmente.
quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz assim: porque Deus enviou seu Filho, e por meio da sua morte, derrubou todo o muro de separação que há entre judeus e gentios, para que nele vocês sejam feitos um. E no final desse capítulo ele diz: vocês agora são família de Deus, por meio de Jesus Cristo. Vocês são família de Deus por meio de Jesus Cristo. Meu irmão, não ande sozinho, meu irmão. Não ande sozinho. Não faça isso com você. Você não merece isso. Não ande sozinho. Permita que as pessoas peguem na sua mão. Permita que a sua comunidade pegue na sua mão. Esteja aqui. Esteja presente. Se envolva mais. Se envolva mais. Questione essa lógica do menor envolvimento. Questione essa lógica de dar as sobras e restos de tempo e de disponibilidade para a igreja. Porque, como diz a palavra de Deus, ninguém zomba. Aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. E o que é que você tem plantado na sua comunidade? O quanto você tem plantado na sua comunidade? É justamente isso que você vai colher. Vamos orar juntos? Jesus Cristo, que grande desafio, Jesus. Que grande desafio, a gente caminhar em comunidade. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Porque toda vez que você chama um discípulo e o envia, você o envia junto com outro discípulo. Muito obrigado, Jesus, porque você, por muitas vezes, deixou claro que o seu objetivo para nós era nos congregar no entorno da mesa do Cordeiro. E a mesa, Jesus, é esse lugar de risada, é esse lugar de companhia, é esse lugar de comunhão, de comida, é esse lugar em que a gente se sente pertencente, em que nós nos sentimos parte de algo maior do que nós mesmos. Jesus Cristo, querido, amado, precioso, eu oro por todo irmão e toda irmã que está aqui no nosso meio hoje, e que tem se sentido tão solitário, tão isolado, preso dentro das muralhas que ele ou ela construíram, e que eles já não sabem mais como sair. Mas eu peço, Espírito Santo de Deus, faz com que os nossos ouvidos possam ouvir os sons das muralhas caindo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faz com que, Senhor Jesus, toda muralha de mentira, de rancor, construída no nosso coração pelo diabo, possam cair agora pelo sangue de Jesus Cristo. Jesus nos lembra que nós temos uma família espiritual com quem nós somos um. Nos lembra, Jesus, dos nossos deveres para com essa família, as nossas responsabilidades. Senhor Jesus, trabalha no nosso coração, para que nós, sendo tão diferentes, possamos experimentar essa unidade que você tem com o Pai, essa unidade maravilhosa, profunda, curadora. Nós oramos, Jesus, pedindo que o Senhor possa, de fato, nos ajudar a rever a nossa concepção do que significa ser parte de uma comunidade. Que nós possamos ter a nossa ideia tombada, transtornada, transformada pela Tua Palavra, de tal maneira que nós possamos ver com os olhos do coração o que significa ser parte do corpo de Cristo, o que significa ser o próprio corpo de Cristo. Nos ajuda, Jesus, nos ajuda. Que o Senhor possa, Jesus, levantar aqui, cada vez mais, uma comunidade forte, uma comunidade vibrante, uma comunidade de amor, de cuidado, que é o Teu corpo. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém.